Olá pessoal, boa noite a todos. Vou fazer a gravação agora aqui deste estudo que eu prometi e o que nós podemos entender sobre o que é abandonar o primeiro amor. Estou aqui com as minhas bíblias de estudo, vou fazer um estudo com vocês. Espero que esse vídeo não fique muito longo e se ficar, espero que você assista até o final para você entender o que é restaurar a fé, a importância de restaurar a fé, tá bom? Vamos começar a nossa leitura aqui em Apocalipse. Pega sua Bíblia, abra ali também Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos fazer essa leitura aqui agora. Que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Primeira pausa. Aqui quando fala 7 estrelas, refere-se à justiça de Deus, né? A plenitude da justiça de Deus. E quando fala aqui no meio de 7 candeeiros de ouro, se refere a 7 igrejas. Candeeiro se refere às igrejas. Então é aquele que tem a justiça de Deus e que anda entre as igrejas. Verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Aqui eu quero fazer uma segunda pausa. O que você entende neste texto? Aqui primeiro Jesus, né? Ele fala assim, ó, conheço as tuas obras, ou seja, conhece aquilo que você tem feito no seu dia a dia. Tanto no seu labor, ou seja, no seu trabalho, como na sua perseverança. Perseverança, eu acredito, aqueles que vão para a igreja, aquelas pessoas que buscam a Deus, né? E que não pode suportar homens maus, ou seja, que ainda se afasta das coisas que são ruins, se afasta das pessoas que são malignas. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, ou seja, que tinha conhecimento das Escrituras, né, colocou à prova aquelas pessoas que diziam ser apóstolos e que desmascararam aquelas pessoas, ou seja, fizeram com que essas pessoas fossem contadas como mentirosos. E no verso 3 ele continua, e tens perseverança, ou seja, mais uma vez reforçando, você tem perseverança na fé, você está aí firme na fé, né? E suportaste provas por causa do meu nome, ou seja, aqui Jesus está falando, e porque você suporta tudo que vem, né? Todas as pessoas que vêm falar contra o meu nome, você suporta. Você aguenta firme, você mostra que tem fé em mim, você fala, esse Jesus não existe, você fala, não, existe sim, ele é meu Deus. E você permanece firme, você não esmorece, né? E aqui diz, e não te deixaste esmorecer. Permanece firme, você persevera, você vai para a igreja, você tem obras, sabe? Você é aquela pessoa que tem fé. E aqui vem o verso 4, falando dessa pessoa. Você pode querer entender isso? Vamos ler aqui, vamos tentar entender tudo isso? Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Peraí. A pessoa tem obras, né? Tem perseverança, não suporta homens maus, não suporta falsos apóstolos ou falsos pastores, como tem muito hoje em dia, tem perseverança, muita perseverança, suporta as provas por causa do nome de Jesus, e aqui no verso 4 ele diz que tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mas espera aí, como assim? Se a pessoa tem tudo isso, como é que ela abandonou? O que ela abandonou então? O que é esse primeiro amor? Como é que aqui está dizendo que tem perseverança e vive na fé, vai para a igreja e tal, e aqui agora fala que abandonou o primeiro amor? Vamos continuar lendo. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Opa ali, ó. Primeira dica, primeiras obras. Vamos entender isso, vamos entender, ó, aqui, ó, primeiras obras, né? E se não
venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Opa, mais um ponto a favor para nós entendermos o que é abandonar o primeiro amor. Primeiro a gente já viu que são para se voltar à prática das primeiras obras, e que agora ele tem a favor aí que detesta também as obras dos nicolaítas. Mais um ponto, né? E continuando, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos pular um pouquinho para frente, vamos ler mais 2 versos aqui. Você pode ler comigo. Apocalipse 2, verso 14, diz assim: aqui está dizendo para a igreja de Pérgamo já, né? Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Opa, mais uma questão aí. O que é a doutrina de Balaão, né? O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Mais uma vez falando dos tais nicolaítas, e faz uma comparação à doutrina de Balaão. E o que é essa doutrina de Balaão? Você pode abrir a sua Bíblia, não vou abrir agora, mas estudar. Nós vamos ter uma paraxá semanal falando exatamente desse estudo. Lá em Números 22 a 24, né, nós vamos estar estudando referente a essa doutrina de Balaão. Mas resumidamente, o que é essa doutrina de Balaão? Balaão foi contratado, era um mercenário, um profeta mercenário, que era contratado para amaldiçoar as nações. Balaque foi lá tentar contratar, e por 3 vezes Balaão não pôde amaldiçoar. E o que aconteceu? Aconteceu que Balaão falou: bom, eu não posso amaldiçoar esse povo aí, porque ele é um povo de Deus, eu não posso amaldiçoá-los. Mas sabe o que tu pode fazer? Se infiltrar. Eu tenho aqui algumas bíblias de estudo. Deixa eu pegar aqui a primeira bíblia de estudo. Essa aqui é a Bíblia judaica. Só achar aqui onde que diz. Do verso 14. Aqui, achei. Diz assim, ó. Quero pegar essa parte final. Aqui, eu só vou ler essa parte mais finalzinha, tá? Eu vou ler tudo. Embora Deus não permita que Balaão faça o que Balaque o contrata para fazer, ou seja, amaldiçoar Israel, Balaão compensa o desapontamento do rei de Moabe, aconselhando Israel a se entregar à idolatria e à imoralidade sexual. O conselho de Balaão é indireto. Ele ensinou a Balaque a preparar armadilhas contra o povo de Israel para que eles comessem alimentos sacrificados a ídolos e cometessem pecados sexuais. A questão aqui não é como lá em 1 Coríntios 8, né, de comer alimentos usando os rituais pagãos, mas na verdade participar de festas idólatras e cometer pecados sexuais, né, violando assim os mandamentos estabelecidos lá em Atos 15, 28 e 29 para os gentios cristãos. Eu vou pegar aqui outra Bíblia de estudo, né? Aqui agora eu vou pegar a Bíblia Shed. Essa aqui foi o comentário judaico do Novo Testamento. Esse aqui agora é a Bíblia Shed. Olha o que fala aqui do ensinamento de Balaão, né? Doutrina de Balaão. O ensinamento básico de Balaão era confundir assuntos espirituais e morais com interesses materiais. Refere-se aqui ao gnosticismo libertino. Vamos pegar aqui mais uma Bíblia de estudo. Essa aqui é a Bíblia Andrews. Bíblia Andrews, vou pegar aqui. Diz assim, ó. Referência à narrativa encontrada lá em Números 22 e 25 que eu falei, de comerem coisas contaminadas e prostituição, né? Fala aqui, a religião romana tradicional girava em torno de idolatria e imoralidade sexual. Portanto, os cristãos eram tentados a ser condescendentes
nessas práticas. Aqui no verso 15, falando de nicolaítas, aqui nessa Bíblia diz: uma duplicação cristã de Balaão, por sua influência imoral. Os nomes têm significados semelhantes. Balaão quer dizer não do povo, e nicolaítas quer dizer destruição do povo, né? Vamos pegar agora falar um pouquinho mais dos nicolaítas, para você entender o que eu quero dizer. Aqui sobre os nicolaítas, na Bíblia judaica, no comentário judaico diz: uma seita herética que encorajava a idolatria e o pecado sexual. Irineu, em seus escritos no final do século II, conjectura que eles fossem seguidores de Nicolau, um judeu prosélito, apontado como shamash, que quer dizer como se fosse um diácono, né, um cuidador, na comunidade judaica. Isso está lá em Atos 6, verso 5. Mas que, por dedução, depois se desvia. E agora eu vou pegar aqui mais uma aqui da Bíblia Shed, que fala sobre também os nicolaítas um pouquinho, né? O nome significa dominador do povo, mas os nicolaítas são desconhecidos fora do Apocalipse. O erro deles foi de encorajar os crentes a participarem em festas idólatras dos pagãos e praticarem a prostituição. Vamos pegar agora na Bíblia Andrews, que tem mais aqui. Diz aqui assim também, ó: grupo dentro da igreja que transigiu com a cultura religiosa popular, a fim de deixar claras suas mensagens e práticas. A igreja precisa, às vezes, disciplinar alguns membros. Vamos tentar traduzir tudo o que foi lido aqui, né? Que nós temos aqui o David Stern, nós temos aqui a Bíblia Andrews e também do Dr. Russell Shedd, que nós falamos um pouquinho. E o que eles estão querendo dizer aqui sobre os nicolaítas? Bom, Nicolau, como está lá em Atos 6, verso 5, foi um homem prosélito, ou seja, um homem gentil que se converteu ao judaísmo. E este homem, ele se corrompeu, ele se voltou ao judaísmo, né? Ele se voltou à doutrina que foi ensinada para ele sobre Jesus, e ele estava praticando, tendo obras boas. Aqui você vai começar a entender o que é se voltar ao primeiro amor. Ele se afastou das coisas que ele tinha aprendido, da Torá, da palavra de Deus, e começou a ensinar isso. Quem diz são alguns historiadores, né, que diz que ele começou a querer ensinar doutrinas erradas, até mesmo a poligamia começou a querer ensinar, né, queria ensinar até mesmo que poderiam se casar homens com as mulheres dos outros homens, e enfim, uma coisa assim, uma coisa que não tinha lógica, né? Então ele começou a fazer esses ensinamentos, e isso começou a contaminar Éfeso e contaminar a Pérgamo. Por isso que Deus estava irado, né? E aqui, quando nós falamos que tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, aqui, e depois ele faz essa comparação aos nicolaítas, e lá em Pérgamo nós vemos que temos os nicolaítas comparado a Balaão. Nós podemos entender desse texto que quando existe uma doutrina para poder fazer com que a pessoa se afaste do caminho que Deus quer que a pessoa siga, o inimigo do homem, Satanás, ele vai agir e vai fazer com que você não aceite aquilo que Deus quer que você siga. É isso mesmo. A doutrina de Balaão fez o quê? Faça com que eles se contaminem, faça com que eles se afastem dos caminhos de Deus, que eles tenham olhos para a idolatria, que eles tenham olhos para a imoralidade sexual, para que ele tenha olhos para outras coisas e que se esqueçam dos mandamentos de Deus, que diz para não se contaminar com essas coisas. E o que acontece? O povo se corrompe. O povo não podia ser amaldiçoado. O povo de Israel não pode ser amaldiçoado por palavras, mas o povo, ele pode se corromper.
O povo pode se corromper? Tem um texto que eu quero achar aqui que fala exatamente isso, que eu tinha separado e agora eu não lembro onde que eu deixei. Caramba, hein? Mas ele fala exatamente isso. Ele fala que o povo, ele pode se corromper. Quem é de Deus pode se corromper. E nós não podemos deixar isso acontecer na nossa vida espiritual com Deus. A igreja de Éfeso tinha obras. A igreja de Éfeso era uma igreja ativa, mas era uma igreja que tinha se esquecido do seu primeiro amor. E que estava com a doutrina ali implantada dos nicolaítas, mas que não estavam querendo aceitar. O que isso quer dizer? Vou tentar trazer um resumo aqui já para você, direto para você entender bem isso aqui que eu quero dizer para você. Nicolau, gentil, não era judeu de nascimento, se tornou prosélito e ele guardava toda a Torá, todos os mandamentos de Deus. Veio a fé em Jesus que ele aprendeu, aceitou a fé em Jesus que ele aprendeu e começou a praticar essa fé que ele aprendeu em Jesus. E praticava ainda suas obras que ele conheceu lá do judaísmo, mas ele se afastou, ele se desviou e começou a criar doutrinas, ensinar doutrinas, e que essas doutrinas acabaram contaminando essas igrejas. Doutrinas essas que faziam com que o povo se afastasse dos caminhos de Deus, ou seja, se afastassem da Torá, se afastassem dos mandamentos de Deus, se afastassem da lei de Deus. E as pessoas se afastaram. Infelizmente, elas se afastaram. E Deus aqui ele dá um alerta para que as pessoas elas se arrependam, que elas abandonem, que elas abandonem tudo que elas estavam praticando e que se voltassem ao primeiro amor. No verso 5 ele diz, lembra-te, ou seja, para você lembrar, lembra da onde que era, lembra o quê? Pois de onde caíste, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aqui está falando uma referência do que era ensinado lá, essas doutrinas nicolaítas. E as pessoas estavam caindo nessa. Vou trazer para o nosso dia a dia. As pessoas dizem que a lei de Deus foi abolida, que a lei de Deus não serve mais para nada, isso é coisa do Antigo Testamento, isso é coisa para judeu, isso não é coisa para nós. Você nunca leu Atos 15, eu acho, Você nunca viu o Concílio de Jerusalém, nunca leu Atos 15, 21, que fala lá que a lei de Deus, a Torá, os escritos de Moisés, é lido todo sábado, é ensinado todo sábado. As pessoas têm que aprender a lei de Deus. Para quê? Para saber o que é pecado, para saber o que está fazendo de errado, para você poder conhecer aquilo que te faz pecar contra Deus. É isso que você precisa aprender todo sábado. Para de seguir doutrina dos nicolaítas, que te afasta da presença de Deus, que te afasta da lei de Deus, que te afasta da Torá, que te afasta dos mandamentos de Deus, que te afasta de ter uma conduta, de um caráter de uma pessoa, de um homem, de uma mulher de Deus. Eu separei aqui vários versos, teria muitos versos na verdade, mas eu separei só alguns, do Salmo 19, o verso 7 e 8 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Se você não tem a experiência com Deus, se você praticar a lei de Deus, ela vai te dar essa experiência. Verso 8, olha só, olha o que diz esse verso 8, é maravilhoso. Os preceitos do Senhor são justos, ou seja, os oráculos do Senhor, a palavra do Senhor, a sua lei, a Torá, são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Vamos pular um pouquinho para outro salmo aqui, Salmo 119. Salmo 119, leia inteiro, ele fala só sobre a lei, mas eu separei um só. A tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. A tua lei é a verdade. Não lembra nada, não? Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
E Jesus é a nossa lei, Jesus é a lei de Deus. Maravilhoso. Vamos ler aqui, ó, só para não falar do Antigo Testamento, né, falar só de Salmo, vamos falar também do Novo Testamento, da Brit Hadashah, 1 João 5, verso 3. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Vamos pegar o verso de Romanos 3, verso 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência da lei. Ah, não, viu? Tá dizendo aí que eu não preciso obedecer a lei, porque não é pela lei que eu vou ser justificado. Beleza, vamos continuar lendo? Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Olha que maravilha isso! Você saber naquilo que você está errando contra o Senhor e você poder não errar porque você está conhecendo. Deus se alegra muito por você conhecer a palavra dele e saber naquilo que você não deve errar. Ou você prefere viver a vida inteira pedindo perdão pelo mesmo erro, pelo mesmo pecado? É melhor você não errar mais. Mas como saber para não errar? Estuda a Torá, aprenda a lei de Deus que você não vai mais errar. Agora, se você errar, saiba que você tem um Senhor que se chama Jesus. Ele é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que veio a esse mundo para perdoar pecados. E aí você pode pedir perdão a Ele pelo erro que você cometeu. Não é verdade? Mas aprenda, para que você não fique errando toda hora e tendo que pedir perdão pelo mesmo pecado que você comete. E aqui eu quero fazer uma pequena alusão ao estudo que eu fiz anteriormente, falando sobre Esaú e Jacó, né? Que Jacó se vestiu de Esaú. E eu quero colocar aqui rapidamente essa doutrina nicolaíta como as vestes que Jacó utilizou para enganar o seu pai. Os nicolaístas tinham vestes de Esaú, de Edom, para enganar. A voz era de Jacó, como diz lá no Gênesis 27, verso 22. Lá diz, a voz é de Jacó, mas as vestes são de Esaú. Ou seja, fala como Cordeiro, fala como Cristo. Fala de salvação em Jesus. Mas as suas vestes são de Esaú, são de corrupção. Ensinam o contrário do que é a lei de Deus. Ensinam doutrinas de nicolaítas. São discípulos de Balaão. É isso que é a verdade. E aqui eu quero ler mais uma vez o que diz aqui no verso 4 e o verso 5, que agora você vai entender plenamente. E aí eu finalizo esse vídeo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e eu moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Se você assistiu esse vídeo até aqui, você sabe o que você precisa se arrepender. Você sabe do que você precisa abandonar. Você sabe que você deve se voltar a Deus e conhecer a vontade de Deus, que ela está escancarada na Torá, nos primeiros 5 livros da Bíblia. E você precisa meditar nesses livros. O último texto que eu leio, Deuteronômio 6. Opa, passou. Deuteronômio 6. Desculpa. Vou ler o verso 6, né? Deuteronômio 6, verso 6, que eu vou começar a leitura, tá? Diz assim, ó: estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e tu a inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Teria mais ali o texto, mas só essa parte já é ótima para finalizar esse vídeo. A palavra que hoje eu deixo para você. Ensine para os teus filhos. Ensine para toda a tua família. O que é a palavra que eu quero que você ensine para teu filho, sua filha, para sua família, para o seu marido, para sua esposa? Eu quero que você ensine a Torá.
eu quero que você ensine os mandamentos de Deus. Eu quero que você ensine o caráter de um homem e de uma mulher de Deus. Quando você se converte, quando você aceita Jesus, você precisa ter um parâmetro de conversão. E a Torá é o parâmetro de conversão. Você quer ser convertido a Deus, siga a Torá. Senão você vai estar seguindo preceitos de nicolaítas, doutrina de Balaão, que querem enganar o povo de Deus. Tá bom? Eu não quero que esse estudo fique mais longo e eu agradeço por você ter assistido até aqui. Que Deus te abençoe muito e até o próximo estudo neste final de semana.